Sobre a proteção de Deus, iniciamos a 5ª sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Solicitamos ao mestre de cerimônia, Danilo Campos, que proceda a chamada dos senhores vereadores pela lista de presença nesta sessão. Por determinação do presidente, convidamos os seguintes vereadores. Vereador Fabrício da Aeronáutica. Vereador Márcio Almeida. Vereador Orville Teixeira. Vereadora Rosa Filippo. Vereador Marcelo da Santa Casa. E vereador Ney Carteiro. Neste ato, convidamos para compor a mesa diretora dos trabalhos desta sessão o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Guaratinguetá, Marcos Soliva. Gostaríamos de convidar também o ilustríssimo senhor Sidney Sarmento de Souza, diretor do Tribunal de Contas. Convidamos também o ilustríssimo senhor Sérgio Agler, delegado de polícia. Informamos que esta sessão está sendo transmitida pela nossa página no Facebook, @Câmara Guará. Nomeamos neste momento os nobres vereadores Márcio Almeida e Marcelo da Santa Casa para acompanharem o ilustre homenageado Dr. Márcio Marques Ramalho, presidente da ADEPESP, a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, acompanhado de sua esposa, a ilustríssima senhora Carla Pimenta Gomes Ramalho, até a mesa diretora.
Neste momento, convido todos os presentes a ficarem em posição de respeito para entoarmos o hino nacional. Através do Decreto Legislativo número 825, de 3 de agosto de 2021, de autoria do nobre vereador Fabrício da Aeronáutica e subscrito pelos vereadores Marcelo da Santa Casa e Márcio Almeida, a Câmara Municipal de Guaratinguetá aprovou que fosse concedido o título de cidadania honorária ao excelentíssimo doutor Márcio Marques Ramalho, pelos relevantes e inestimáveis serviços prestados ao nosso município. Assim sendo, convido o vereador Fabrício da Aeronáutica para que proceda a saudação oficial desse legislativo ao ilustre homenageado. Excelentíssimo senhor presidente, prefeito Marcos Oliva, satisfação em revê-lo nessa casa que já foi sua, aqui esteve. Gostaria de cumprimentar também o doutor Sérgio Adler. Doutor, seja novamente, numa ocasião melhor do que a última, satisfação tê-lo aqui presente.
Doutor Sidney Sarmento de Souza, diretor do Tribunal de Contas, seja muito bem-vindo a essa casa. Dona Carla Pimenta Gomes, satisfação em recebê-la aqui. E, finalmente, cumprimentar aqui o nosso homenageado, o doutor doutor Márcio Marques Ramalho. Tem uma história interessante para contar sobre o senhor. Mas antes, me permita cumprimentar cada um dos vereadores aqui presentes: Rosa Filipe, Márcio Almeida, Orvília Teixeira, Ney Carteiro e Marcelo da Santa Casa. Satisfação em tê-los aqui. Isso denota aí o respeito que nós temos pelo nosso ilustre homenageado. Gostaria de cumprimentar aqui seus pais, figuras que a gente teve a oportunidade de conhecer aqui há pouco. Quero cumprimentar o senhor Eduardo Gomes dos Reis Ramalho e a senhora Silvia Zilda Marques Ramalho, seu irmão, que está aqui esperando. Não guardei o seu nome ainda, querido. Eduardo também. Eduardo Gomes, é o mesmo nome do patrono da Força Aérea Brasileira. Satisfação. O senhor também foi delegado, né? Delegado, a mãe advogada, esposa promotora de justiça. Família ali está no métier, né? Não é uma família para a gente brincar muito, não. Mas a gente estava falando na entrada, um pouco antes do senhor chegar, da alegria e do orgulho que é para um pai e para uma mãe olhar para um filho e ver o desempenho dele profissional e moral ao longo da vida. Então, quando a gente é pai, eu citava, né? Eu já estou com uma certa idade, já estou aqui beirando 60 anos, eu olho, a gente, um decano, né? A gente olha para os filhos da gente e a gente os vê desbravando a vida, por si, descobrindo e superando os desafios que vão surgindo, e cada um deles, a seu modo, conquistando o seu espaço no mundo. Para nós, pais, é extremamente significativo. E quando a gente chega numa certa idade, um pouco mais à frente, olha assim, e vê que aqueles que trabalharam com o seu filho e que se fazem aqui presentes, cada um dos policiais civis que aqui estão, os amigos que aqui estão presentes, e ver que quando você deixou o local que trabalhava, deixou também uma marca. Isso é significativo, não é, senhor Eduardo? Que coisa valorosa. E, como eu disse já em outras oportunidades, a Câmara Municipal, ela tem o poder de resgatar justiças. Essas homenagens, a população, por vezes, não as entendem. Falam que isso daí é um ato político. Sim, é um ato político. A política do bem, ela também existe para reconhecer aqueles que trabalham a favor da sociedade, que se dedicam positivamente a favor da sociedade. E é o nosso papel, não é, presidente, não é, prefeito? É o nosso papel fazer esse reconhecimento. E não são tantas essas oportunidades, porque existem tantas boas pessoas prestando um serviço para a nossa população, e nós aqui não conseguimos alcançar a todas o tempo todo e no devido tempo. Às vezes a gente só se percebe disso quando a gente perde a pessoa. E nós perdemos o senhor no ano passado. Naquele momento, quando chegou a notícia da sua saída, o senhor, que já passou por tantas cidades, foi delegado em São Paulo, né? Eu notei aqui, eu não gosto muito de seguir roteiro, mas para que as pessoas saibam, né? Começou a vida pública na capital paulista, passou por Santo Antônio do Pinhal, São José dos Campos, Caçapava, Jambeiro, veio aqui para Guaratinguetá, para a delegacia seccional, que cuida de Lorena, Aparecida, Cachoeira Paulista, Piquete, Canas, Cunha, Putim, Roseira. Não é brincadeira. Aí depois foi para a seccional de Taubaté. Então, o senhor que passou por tantos lugares, a gente imagina que, naquele momento que o senhor partiu, a gente, aqui na Câmara, o nosso doutor Márcio Ramalho foi embora.
E eu me lembro que o conheci por intermédio do vereador Márcio Almeida, que é muito próximo ao senhor. E me lembro também da primeira conversa que tivemos. Foi lá na sede da seccional, embaixo daquela montoeira de fio de alta tensão, afetando a saúde de todo mundo aquele lugar ali. E o senhor numa luta incansável para a melhoria das condições de trabalho dos seus comandados, dos seus policiais. O senhor ali naquela ocasião me falava do efetivo da polícia, a quantidade de pessoas já na iminência de se aposentarem, da quantidade de profissionais necessários para poder fazer um bom atendimento à população. E o senhor falou ali, apesar desse pouco efetivo aqui, cada um deles transforma o dia de 24 em 48 horas para poder atender a demanda. Aí o senhor me passou naquele momento uma estatística de resolução de crimes em Guaratinguetá e região. Eu achei, meu Deus, eles conseguem fazer isso com tão pouca gente. É uma visão que a população precisa ter dessa entidade, que é a Polícia Civil. Precisa ter uma visão especial para isso. E o senhor sempre batalhou pela condição de trabalho desse pessoal, o senhor sempre batalhou pela condição das instalações das delegacias de toda a região que o senhor era responsável. Isso daí nos enche de orgulho, isso aí nos deixa felizes, porque nós dependemos desse trabalho. A população depende do trabalho da Polícia Civil, depende do trabalho da Polícia Militar, do Tribunal de Contas, dos poderes constituídos, do Poder Executivo, dessa Casa de Leis. A população depende da gente. E quando você vê gente empenhada em bem realizar esse trabalho, nos dá o orgulho. E nos dá um orgulho ainda maior, doutor Márcio, quando o senhor cria a Secode. Secode, gente, eu não sabia, olha, de verdade, eu não sabia o significado da sigla. Eu fui pesquisar, Setor Especial de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro. O senhor cria isso aqui em Guará, que virou um modelo para o Estado de São Paulo e para o Brasil. Algo extremamente significativo, que trouxe resultados fabulosos ao longo desses anos, desses poucos anos em que o senhor criou isso daí. É uma segurança que traz para toda a população do país. É uma segurança, porque extrapolou aqui os limites de Guaratinguetá, extrapolou os limites do estado de São Paulo. É uma segurança. E temem aqueles que está havendo uma ação da Secode. Temem as pessoas que usam. Eu quero cumprimentar aqui os delegados responsáveis, o doutor Francisco Sanini também que está, numa situação bem diferente da última, pelo excelente trabalho que vem desempenhado e todos os delegados que estão à frente dessas delegacias. Mas o senhor teve a coragem, teve fibra para implementar. Nós que somos da vida pública sabemos dessas dificuldades quando a gente quer mudar alguma coisa, quando a gente quer criar alguma coisa, porque depende, primeiro, de convencimento. A gente precisa ter um trabalho de bastidor incrível. E só uma pessoa que sabe exercer a política no seu mais profundo significado é que consegue fazer. Então, você tem que partir para o convencimento. Você precisa, após o convencimento, precisa de verba para que aquilo aconteça. Porque um setor ele tem que ter vida própria, então ele vai ter que ser abastecido para aquilo. Depois o senhor precisa de local para instalá-lo, e depois de profissionais competentes, gabaritados para que ele bem funcione. Tudo isso daí deu muito certo, graças ao trabalho que o senhor bem executou. Falava ao vosso pai, à vossa mãe, ao vosso irmão, quando chegaram, que o senhor conseguiu tocar a todos que o conheceram. O relacionamento que o senhor teve com os demais poderes aqui dessa cidade, com esse legislativo, uma cordialidade impressionante, com o poder executivo, com o judiciário, com a imprensa. Temos uma menina aqui da imprensa, aqui da Rádio Máxima, Carol. Todos são unânimes em dizer do seu cavalheirismo, da sua
a sua maneira encontrada de falar de algo tão sério de uma forma tão branda. Isso nos dá segurança. Uma pessoa só consegue ser assim quando ela é segura dos seus atos. Quando ela tem pleno conhecimento do que faz, do que trabalha, do que se preparou para fazer. Então ele olha e fala, é fácil falar sobre isso. Eu não preciso gritar, eu não preciso esbravejar. Eu explico com tranquilidade. O senhor é aquela pessoa que fala um não e a gente ainda agradece. Né? Eu costumo falar isso daí. Eu, por ser militar, eu tenho um orgulho muito grande da minha história militar. Eu aprendi muito com os meus comandantes, tive excelentes comandantes. Eu tive um em especial, que nós gostávamos muito dele aqui na Escola de Especialista, o coronel Wiesler, não sei se conheceram, ele chegou a ser professor da FEG aqui também, e faz bastante tempo. E ele, no dia que ele foi embora, todo mundo ali sentiu muito a saída dele, foi feito ali uma despedida, ali, um cafezinho de despedida no setor, uma coisa bem acanhada. Ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele contou uma história que eu nunca na minha vida esqueci, e eu uso sempre que eu posso para poder dar valor àquelas pessoas que nos deixam. Ele estava indo embora e ele, todo mundo ali já tinha se lamentado pela saída, ele falou, vejam bem, o homem é como uma lâmpada. Depois que ela iluminou um determinado ambiente, essa luz vai ficar impregnada na memória de todos aqueles que estiveram naquele ambiente. E quando essa luz não se faz mais necessária naquele ambiente, ela se apaga para ir brilhar em outro lugar, para emprestar o seu brilho para outros que estão necessitando mais dessa luz. Foi algo marcante, eu nunca esqueci isso daí. Então, quando o senhor nos deixou, foi um baque para todos, porque nós estávamos acostumados com o vosso brilho. Mas havia outros lugares que precisavam do seu brilho, o senhor precisava emprestar essa sua luz para outros lugares. Mas ela ficou no coração de cada um de nós que o senhor tocou, nos ambientes em que o senhor esteve. Eu lhe agradeço imensamente, nós agradecemos imensamente. Eu não vou encerrar meu discurso e vou pedir permissão ao presidente dessa casa para quebrar o protocolo. Acho que vai ser a primeira vez que fazemos isso. Eu queria que quem encerrasse esse discurso fosse meu irmão Márcio Almeida. Desculpa, Márcio, te surpreender com isso, mas você, pela proximidade que tem com o doutor, tem mais propriedade para poder falar, ir além do que eu fui. Mas eu quero, desde já, agradecer ao senhor por tudo que o senhor fez pela nossa cidade. E Guaratinguetá hoje resgata essa dívida que tem com o senhor. E é um orgulho muito grande para todos nós, cada um dos vereadores aqui presentes, podemos estar presentes nesse momento. Parabéns à senhora. Imagino o orgulho que é também. Tá bom? Muito obrigado. Deixo com o Márcio Almeida aqui para encerrar aqui o discurso. É só, senhor presidente, eu deixo. Senhor presidente, na pessoa que eu cumprimento todos que estão compondo a mesa, doutor Eduardo, como tempo de casa é patente, então eu vou cumprimentar todos os delegados em nome do doutor Eduardo aqui, né, e a todos também que estão nos acompanhando nesta noite, em nome da senhora Silvia, onde eu tive o privilégio também de conhecê-los aqui. O Eduardo, o filho, né, já é amigo de longa data. Um prazer estar aqui contigo, Eduardo. Doutor Márcio, eu não vou ser muito formal hoje aqui, não, né? Eu quero pedir licença, inclusive, para o senhor. Posso ser um pouco mais informal aqui, né? Mas eu fiquei assim bastante feliz. Obrigado pela gentileza, Fabrício, de deixar dirigir algumas palavras aqui para o doutor Márcio. Eu tive o privilégio de conhecê-lo
né, através do Dr. Antônio Carlos, que, aliás, estou aqui transmitindo um abraço dele. Ontem ele passou por aqui, mas hoje ele está na secretaria em São Paulo, não pôde estar aqui. E ele me contou uma história ontem. Aliás, ele me conta várias histórias, né? Ele é bom de história, né? E mais uma história que ele contou do seu pai. E eu vou aqui tomar a liberdade de contar, porque eu percebo que todas as vezes que o doutor Antônio Carlos vai falar do seu pai, ele fala com um carinho muito grande e uma admiração. Eu percebo isso claramente no doutor Antônio Carlos. E ontem ele me contou que, eu não lembro o nome, mas parece que quando, de vez em quando, acho que o seccional ele vai em alguma delegacia para fazer uma... Correção. Isso, exatamente. Correção, é isso? Correção. E que o doutor, o seu pai, ele tinha um hábito de na mesa, tinha um vidro na mesa, né? E que ele guardava as fotos da família na mesa. E ele contando aquilo e dizendo: Márcio, aquilo me inspirou, porque aquilo mostrava o amor que o doutor tinha e tem pela família, né? Ele falou: hoje eu sou pai, eu consigo entender melhor o que era essa imagem ali na foto dele, na foto da mesa. E aí eu guardei aquilo, falei, bem, hoje, amanhã, o pai que olhava para aquela foto, com certeza o senhor era um garotinho ainda, né? Vendo hoje o senhor recebendo a maior honraria que o município de Guaratinguetá pode ofertar para uma pessoa. Então eu vejo o quão o senhor e a senhora estão felizes hoje. E tem um provérbio bíblico muito lindo, que fala que os filhos são como flecha nas mãos do arqueiro. E a flecha está alcançando lugares altos aqui. O Eduardo aqui, o outro filho em São Paulo, e hoje, em especial, o senhor. Então, eu guardei mais uma história de inspiração que eu vejo que o doutor Antônio Carlos tem quando fala do seu pai. Então, eu quero externar aqui o carinho que o doutor Antônio Carlos tem pelo senhor. Porque falar bem do senhor longe é porque realmente tem um carinho muito grande. E foi ele que me presenteou, podendo conhecer o senhor. Então, agradeço de coração todo esse relacionamento que nós tivemos ao longo desses anos. E eu espero aqui ter a felicidade de poder externar nessas poucas palavras minhas o sentimento que a sociedade de Guaratinguetá, representada aqui por nós, do Poder Legislativo, tem de carinho e de gratidão pelo senhor. Por alguns pontos muito emblemáticos. O vereador Fabrício já falou bem de alguns pontos que o senhor deixou de legado aqui para nós. E eu queria ressaltar mais algumas experiências que nós vivemos. Uma que me marcou muito foi as tratativas para o famoso prédio da UPA. Eu me lembro que quando iniciou as tratativas do prefeito Marcos Soliva junto com o senhor, e o senhor até visitou a Câmara aqui um dia, né? Olha, quem sabe a seccional pode vir para cá, era um pool de imóveis que estavam envolvidos nessa transação toda. E tudo aquilo era um sonho, não é, prefeito? Um sonho de que vários atores estavam envolvidos naquele sonho. E eu me lembro que vou encurtar essa história da UPA, porque ela é longa, né? E, inclusive o Soliva que é bom para contar essa história, porque ele até imita o Geraldo, ele personifica mesmo a história, né? E aí eu lembro que em uma das reuniões, que para mim foi a reunião decisiva, foi aquela reunião na Secretaria da Educação, né? Doutor Francisco, quando a gente é testemunha do fato, ali é testemunha ocular que fala isso? Então, eu fui testemunha ocular disso, que eu vou contar aqui. Doutor Márcio Ramalho estava de férias, e eu comecei a ficar tenso. Falei, meu Deus, o doutor Márcio está de férias, acho que ele não vai poder ir lá. E ele ligou para mim, dizendo, avisa o Soliva que eu vou na reunião. Eu falei, bem, a esposa dele já vai querer arrancar as duas orelhas dele, né? Saindo de férias. Chega o doutor Márcio, barbudo.
Aí ele falou assim, Márcio, eu estou barbudo. Eu falei, não, fica tranquilo, o senhor está igual o rei do gado, o senhor está bonito. Estava bem esquisito, né? Mas eu tinha que dar uma moral, né? Falei, não, o senhor está igual o rei do gado, está lindo. Isso aí. E aí, chegando na reunião, eu era o menorzinho ali. Tinha o prefeito, o secretário de governo, o secretário da Casa Civil, de patrimônio. O que eu fiz, doutor Hugo? Sentei do outro lado, lá na pontinha da mesa. Falei, aqui eu vou só ouvir, né? E começa a adjunta lá do secretário de Segurança Pública, ela começa a externar a opinião do secretário de Segurança Pública. Ali, doutor Marcelo, eu vi, falei, foi por água abaixo o sonho, porque era só informações negativas, né, prefeito? Não, o secretário não quer por conta disso, daquilo. E eu fui murchando, falei, meu Deus, a reunião aqui envolvendo tantos secretários, tantas secretarias aqui, não vai dar certo. E eu olhando lá para o rei do gado, né? E o rei do gado estava incomodado com a fala da menina, né? O doutor Márcio. Aí o doutor Márcio pede licença para falar. E ali, Guaratinguetá passou a ser devedora do senhor. Porque ali o senhor foi muito firme no que o senhor estava representando, onde o senhor falou que já tinha conversado com a equipe do senhor e que, na visão da seccional, aquele imóvel, ou seja, o prédio, poderia sim ser cedido. E eu me lembro que o prefeito Marcos Oliva sempre falava, olha, o Geraldo falou para mim, que se o seccional não quiser, esquece o sonho, né? E ali, quando o senhor deu o positivo, eu me lembro, assim, muito nitidamente, o prefeito vai lembrar disso, o secretário de governo, que estava ali sendo representado pelo Mário Sérgio, né, falou, então, decisão tomada, porque o governador quer a cessão desse imóvel. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o doutor Márcio foi corajoso, que desdobramento que isso pode gerar, né? Mas quando o governador falou, eu quero, eu falei, agora o doutor Márcio caiu no coração do Geraldo. Então, ali naquele momento, eu fui uma testemunha ocular de uma grande benfeitoria e de um enorme gesto público que o senhor teve. Porque os senhores, né, o senhor representando toda a Polícia Civil, os senhores cortaram na própria pele, porque os senhores estavam saindo de uma casa histórica, onde cada dia que amanhecia ou anoitecia, os profissionais estavam ali extremamente dedicados para fazer todo o trabalho que a Polícia Judiciária precisa fazer e que faz com uma belíssima eficiência aqui na nossa cidade. Então, aquele local onde os senhores serviam demais a população, onde estavam nos protegendo, nos ajudando, vai para um outro tipo de serviço agora, também de grande valor, que é a saúde da nossa cidade. E como nós iríamos imaginar naquele momento que meses depois nós teríamos uma pandemia assolando não só a nossa cidade, mas o mundo todo. E a delegacia passa a ser o nosso hospital de campanha aqui em Guaratinguetá, onde tivemos a oportunidade de salvar muitas vidas. Os senhores usavam aquele prédio salvando as nossas vidas de uma outra maneira, mas a Secretaria da Saúde passa a salvar vidas da maneira agora médica. E ali começa uma belíssima história que hoje termina com a inauguração da UPA. Então, a cidade de Guaratinguetá, ela precisa e hoje está reconhecendo o trabalho que a Polícia Civil fez para nós, não só no papel que os senhores exercem com brilhantismo, mas tendo um gesto público de muita grandeza, permitindo que nós pudéssemos ajudar a sociedade de Guaratinguetá agora com um pronto-socorro muito próximo ao nosso hospital. Então, aquela reunião foi decisiva. Eu me lembro ali do prefeito Marcos Oliva contando as histórias de Rodrigues Alves, o senhor lembra? Começou a reunião, porque o Soliva, ele é esperto, ele começou ali a contar a história para mostrar a importância da cidade
E ainda dizia, olha, o Geraldo, ele pode, naquela época, 2018, olha, ele pode ser presidente, ó, Guará já tem um presidente, né? Então, hoje, o senhor deixa uma marca indelével na cidade de Rodrigues Alves, a cidade onde o prefeito contou essa belíssima história lá aquele dia. Então, hoje, nós estamos aqui reconhecendo. E um outro fato importantíssimo também, no meio de toda essa transação, o senhor, como um bom gestor, o senhor me chama um dia na seccional e fala, Márcio, olha, queria contar um projeto para você chamado Complexo de Polícia Judiciária. Eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Falei, meu Deus, mas que nome imponente até o nome. E ele começa a contar a história. Começa a contar a história, ó, preciso de uma área assim, assado. Falei, meu, uma área grande. Já lembrei no Soliva. O Soliva é, ó, ele é mão fechada para essas. Eu falei, meu Deus, agora nós vamos ter problema, vamos ter que convencer o homem, né? Mas ali, naquele momento, eu entendi o projeto do senhor. E a partir daquele momento, eu falei, doutor Márcio, eu vou intermediar essa conversa com o Soliva. Como o Soliva às vezes costuma brincar, ele fala assim, Márcio, você parece aqueles cachorrinhos de roça que fica mordendo o pé da vaca, sabe? Fica toda, não sai dali, fica toda hora pedindo. Falei, bem, vou ter que administrar esse pedido aqui do doutor Márcio. Porque eu entendia que era um projeto maravilhoso realmente. E aí nós começamos, e aqui eu não quero me alongar, porque as tratativas foram anos, porque nós começamos antes da pandemia, depois tivemos que retomar, né? Aí os colegas do senhor depois me ajudaram, porque o senhor saiu, aí fiquei lá atormentando o doutor Marcelo, o doutor Francisco me ajudou bastante, o doutor Hugo, então, encontrava com ele nos restaurantes, ficava falando, doutor Hugo, o terreno, me ajuda, vamos lá conversar, e o doutor Jailton, né? Nos ajudaram muito, até tivemos reuniões depois com o prefeito Marcos Soliva, mas o senhor deixou uma semente do Complexo de Polícia Judiciária. Essa semente é o terreno. A prefeitura cedeu quase 8.000 metros quadrados de área pública, em uma das áreas mais nobres da nossa cidade. Então, quero aqui de público também agradecer ao prefeito Marcos Soliva, que entendeu o projeto. Que entendeu a importância desse projeto, agradecer a cada membro aqui do Poder Legislativo, que no dia da votação votaram por unanimidade a cessão e doação dessa área, e a semente foi plantada. Agora, os colegas do senhor aqui, representando o senhor, vão estar regando essa semente, e ela vai dar fruto, né? E, então, eu quero aqui deixar mais essa marca, deixar claro essa marca que o senhor está deixando aqui para nós, que é o Complexo de Polícia Judiciária. Obrigado pela visão de futuro do senhor, por esse jeito simpático de lidar conosco, né? Sempre muito gentil, muito cortês, jamais faltou com educação conosco, de maneira nenhuma, né? E a gente sempre ressaltava isso, inclusive, para o senhor nunca chegou aqui dentro dessa casa para pedir a própria casa nossa, né? Eu sempre falava para o senhor, olha, o senhor está sendo muito delicado, porque o senhor pede ajuda, mas o senhor não quer tirar a gente da nossa casa, muito pelo contrário, o senhor que saiu, né? Isso demonstra gentileza. Obrigado. Obrigado pela amizade, pelo carinho, obrigado, inclusive, pelo trabalho belíssimo que o senhor faz junto com a equipe, porque nós sabemos que nenhum líder faz nenhum trabalho sozinho. Então, a equipe do senhor sempre demonstrou muito respeito, ser muito coesa com o senhor, e nós só temos a agradecer o senhor. E hoje fica registrado para os anais dessa casa e os anais da cidade, que o senhor hoje passa a ser um guaratinguetaense. Que Deus continue abençoando o senhor nessa empreitada, que Deus continue abençoando a família do senhor. Sabemos que a família é fundamental para nós. O pai, parabéns, o pai, a mãe, o Eduardo, a todos da equipe que um dia o senhor comandou, parabéns. Obrigado por ajudar a nossa cidade, por contribuir por nós, e obrigado a vocês por terem saído da casa de vocês, para que hoje nós pudéssemos ter um hospital ali próximo ao nosso pronto-socorro de Guaratinguetá. Obrigado, fica aqui o agradecimento de público da sociedade de Guaratinguetá, representada por todos nós aqui do Poder Legislativo. Doutor Márcio, que Deus continue abençoando o senhor, né, e que nós possamos
nos cruzar muito aí por essas estradas nossas aí. Que Deus continue abençoando o senhor e a família. Um grande abraço a todos. Solicita ao mestre de cerimônia que proceda a leitura do pergaminho confeccionado e que posteriormente será entregue ao homenageado. Câmara Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Brasil, pela legislação vigente, outorga ao Ilustríssimo Senhor Dr. Márcio Marques Ramalho o título de cidadão honorário guaratinguetaense pelos relevantes serviços prestados ao município. Propositura dos vereadores Fabrício Dias Júnior, Marcelo Augusto de Assis e Márcio Almeida. Guaratinguetá, 25 de agosto de 2022. Assinam Arilson Santos, presidente, e Claudinei Lopes, primeiro secretário. Excelentíssimo doutor Márcio Marques Ramalho, na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá, em nome dela e do povo desta cidade, ao receber em mãos este pergaminho, eu o declaro cidadão honorário guaratinguetaense. Ouviremos agora as palavras do homenageado que acaba de receber a mais alta honraria que nosso município pode ofertar. Assim é que oferecemos a palavra ao excelentíssimo senhor Dr. Márcio Marques Ramalho. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Presidente Arilson, muito obrigado pelo convite, por esta honraria, a pessoa da qual cumprimento a todos os excelentíssimos senhores vereadores, vereadora, prefeito Marcos Soliva, grato pela presença, pela atenção e carinho de todos esses anos. Sidney, Tribunal de Contas, um grande parceiro desses anos, um homem à frente aí também de uma instituição das mais importantes, que labotou e ajudou também a construir esses belos trabalhos que o Secode fez durante esses anos. E o Dr. Sérgio aqui na mesa também, integrante, delegado de polícia, integrante do Secode, delegado de Lorena, da cadeia, de plantão,
Muito obrigado também, especialmente aos vereadores, proponentes da honraria, Márcio Almeida, Marcelo da Santa Casa, Fabrício, muito obrigado. E, antes de mais nada, esse agradecimento o faço em nome de toda a minha equipe da Polícia Civil de Guaratinguetá. Esta honraria, se pudesse trocar o nome ali, colocar a todos os integrantes da seccional, sem exceção, aos meus colegas, grandes delegados, com os quais eu aprendi muito aqui e tenho um orgulho enorme de ter trabalhado ao lado de todos, escrivães, investigadores, agentes, escrivãs, investigadoras, que estão aqui. Não vou nominá-los para não estender muito. Muito obrigado pela presença. Não vou estender muito, porque senão vou acabar me emocionando. Agradeço especialmente a minha esposa, porque nada disso seria possível sem o apoio dela. Há alguns dias eu comentei, falando que do título que estavam querendo, que tinham proposto e esta casa aprovado, e aí eu comecei a reviver os 7 anos, exatamente 7 anos que eu fiquei aqui como seccional. E a minha esposa, a minha família, minhas 2 filhas moram em São José, eu moro em São José e vivi aqui por 7 anos. E hoje mesmo também, vindo com os meus pais, eles falaram: nossa, mas você fazia isso todo dia? 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar. Como é que você aguentou? Como é que era isso todo dia, com horário para chegar, reuniões? E a minha esposa, a gente conversando, ela falou isso. Você aguentou e teve o pulso e a força e a energia, porque você fez isso por amor. Porque você gostava de estar em Guaratinguetá, você gostava de estar ao lado dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus funcionários. Você amou trabalhar em Guaratinguetá. E essa é a pura verdade. Nossa esposa sempre conhece muito bem da gente, e dos porquês. Muito obrigado pelo apoio. Minha esposa e minhas filhas, com o pai o dia todo longe, não é fácil. Queria fazer também um agradecimento aos meus pais, meu irmão aqui presente, e dedicar também esse título ao meu pai, delegado de polícia por mais de 30 anos, hoje aposentado já desde 92, 93, há muitos anos. Eu entrei na polícia como escrivão em 89, depois como delegado em 96. Então eu entrei como delegado, ele já estava aposentado. E eu acho que só sou delegado, e ainda exerço a profissão com muito amor, pelas histórias que eu escutei do meu pai. Pelas histórias que eu vivenciei. Muitas engraçadas mesmo, Márcio. Dr. Antônio Carlos, que foi afilhado de casamento, foi escrivão de polícia do meu pai, depois delegado de polícia. Ele sabe de uma pequena parte. Nem todas as histórias podem ser contadas também. Mas são histórias lindas. Engraçadas, histórias de luta. E, acima de tudo, com muita ética. E é isso que me fez também abraçar essa profissão. Muito obrigado, pai. Queria também fazer um agradecimento especial aos meus colegas. Nada disso, absolutamente nada disso seria possível se não fosse vocês. Aos funcionários, aos policiais, da seccional, de todas as 9 cidades que compõem a seccional. Nada disso seria possível. Cada dia tinha uma pedra no caminho e vocês juntos
ajudaram a construir essa seccional que é falada em todo o estado de São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo fazendo um curso chamado Curso Superior de Polícia. Para nós alçarmos aí a classe mais elevada de delegado, nós temos que fazer esse curso, que dura 1 ano, que é também uma pós-graduação. E lá vários colegas, né? Já estou lá desde... Começou em março, abril, né? Mas, vira e mexe, alguém vem falar de Guaratinguetá, do exemplo que se tornou a Polícia Civil para todo o Estado. Não só pelo Secode, foi pelo que a polícia fez. Aqui nós recebíamos funcionários e delegados de outras seccionais para conhecerem o nosso trabalho, para conhecer o nosso trabalho de gestão, inclusive. Saber como nós fazíamos os contratos. Para a ciência de todos, Guaratinguetá hoje é a seccional que tem uma autonomia total. Em várias cidades, em várias seccionais, infelizmente, né, com as dificuldades que o Estado tem, então a Polícia Civil às vezes pede uma ajuda para isso, para aquilo, até para papel, às vezes algumas seccionais pedem. Antigamente acho que todas as seccionais passaram por isso, gasolina, ajudar na reforma de um carro. A seccional de Guaratinguetá é totalmente autônoma, e graças ao trabalho dos senhores, especialmente também a equipe da UGE. E aqui, vou lembrar, inclusive os senhores têm um conhecimento muito maior também, podem me corrigir. Eu acho que essa frase foi falada por Churchill. E ele falou o seguinte: se algo de bom eu fiz, foi porque eu estava ombreado aos grandes. Fica aqui meu registro de cumprimento e agradecimento profundo a todos os senhores, senhoras, meus amigos, meus colegas, meus funcionários queridos. Esse título é de vocês também. É da cidade, é da Polícia Civil. Sem dúvida nenhuma, Fabrício, Márcio, os vereadores, o Secode ficou marcado, realmente marcou a seccional. Foi um setor importante, o primeiro setor do Estado, né, especializado neste combate aos crimes de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro. Mas isso foi feito pensando também na cidade. Acho que era um momento oportuno, porque ao lado do legislativo, do executivo, do judiciário, da sociedade que naquele momento também clamava, achei interessante. No primeiro não foi tão fácil assim também não. Fácil, o Fabrício também falou que não foi, e eu vou falar por quê. Até hoje, o setor aqui é conduzido pelos delegados Sérgio e Sanini, e eles o fazem isso sem ganhar uma bala a mais. Infelizmente, aqui o setor está registrado apenas, foi criado com uma portaria minha. Isso aí foi levado para São José, na diretoria, depois foi levado na delegacia geral. Não deu. Não deu. Depois de 1 ano, praticamente, eu resolvi chamar isso realmente para o peito e, por meio de uma portaria da seccional, eu criei um setor. Um setor que não tinha nenhum funcionário, não tinha nenhum delegado, não tinha casa. Lembra até aquela música, era uma casa que não tinha teto, não tinha nada. E hoje está numa casinha que a gente reformou por contas próprias lá, ao lado da seccional. Uma casinha simples, mas onde estão grandes policiais e que realizaram e ainda vão realizar grandes trabalhos para a melhoria desta cidade e das outras 8 cidades. Inicialmente, lá o Secode começou com um delegado plantonista, que também fazia isso sem ganhar nada, depois com um funcionário, depois com tantas coisas, e acabei tendo que designar outro. Faço aqui um registro, um grande agradecimento ao delegado doutor Eduardo, também
outro Eduardo aqui hoje, Eduardo Cabete, que se aposentou há 3 anos, grande colega, foi meu assistente por alguns anos, me ajudou a criar essa portaria de criação do Secult. Uma pessoa íntegra, amiga, preparadíssima. Acho que está chegando no seu 50º livro. Fica aqui um registro especial, Eduardo Cabete. E depois também ao Francisco Sanini, ao Sérgio e a toda a equipe especial que está lá também. Grandes policiais. Muito obrigado. Queria aqui também fazer um agradecimento. Antes de chegar em Guaratinguetá, e eu só aceitei esse convite em 2014, porque eu sabia que aqui eu teria uma equipe forte e, acima de tudo, um amigo, Dr. Jailton, que desde o primeiro momento me auxiliou na administração. Ele tinha conhecimento profundo em gestão, e sem ele também nada disso seria possível. Muito obrigado, Jailton. Jailton também nos ajudou. E outra novidade, aqui em Guaratinguetá nós idealizamos e levamos o projeto, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, pelo governador depois, sancionado em regime de urgência, de uma diária especial, por jornada extraordinária dos policiais. Uma tentativa de complementar o salário, né? Salário bom para policial, aqui no estado de São Paulo, está um pouco difícil. Quem sabe, no próximo ano. E essa diária nós conseguimos aprovação. Ainda o governo não mandou o dinheiro para essa diária, mas ela está pronta, está apta. É só vir um governador aí com vontade de fazê-lo. Outra coisa marcante, realmente, sem dúvida nenhuma, foi a aproximação com todas as instituições. Tive sempre um acolhimento, um apoio do Executivo, do Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, do Judiciário e, sem dúvida nenhuma, da sociedade e da imprensa, realmente. Aqui tive uma ideia aqui, e outros colegas falaram, mas você é louco, como é que você foi fazer isso? Criei um grupo para a imprensa de WhatsApp. Né? Falaram, como um delegado seccional vai criar um grupo para o WhatsApp com a imprensa? E isso foi tão bom, a aproximação, a gente conversava ali diretamente, informalmente, às vezes mandavam perguntas pelo WhatsApp, respondia. Criei um setor de comunicação na seccional que não existia, e isso auxiliou sobremaneira nessa aproximação com a imprensa. E, finalmente, sem dúvida nenhuma, um orgulho enorme de ter participado nessa movimentação de prédios, nestas visitas a Palácio, à Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, na Prefeitura, depois ao secretário regional também da Educação, Legislativo, inúmeras vezes, com o apoio do Márcio, do prefeito, e aí nós conseguimos. Prefeito, não tinha como não abraçar essa ideia. Um prédio ali, o Geraldo estava com razão, e o senhor que inaugurou essa ideia e propôs isso, a cidade, se existe dívida aqui, é com Soliva, que teve essa ideia, que foi em todas as reuniões, que se movimentou politicamente, com apoio de muitos, e lógico, eu ali não tinha, só apoiei a ideia, porque a ideia era maravilhosa, a cidade precisava realmente dessa ampliação. Hoje, uma unidade impecável, como os vereadores falaram, o Márcio falou, salvou vidas, num momento importante. Eu acho que isso realmente foi coisa de Deus. Naquele momento, e deu tudo certo no final, né? Foi complicado no começo, no meio, mas no fim, só sorrisos, né, Luiz? Bom, não vou me estender. Dia de semana, todos têm suas obrigações. Muito obrigado, Arilson. Estendo o agradecimento a todos os vereadores, vereadora, minha esposa, prefeito, queridos amigos, funcionários, muito obrigado. Esta honraria é nossa, de todos vocês, sem nenhuma exceção. Muito obrigado. Boa noite.
poucos são os homens que mantêm uma vida intensa, como a do homenageado desta noite, Dr. Márcio Ramalho, que consegue levar a bom termo sua missão, sem contar com o silencioso, mas valioso apoio de uma companheira dedicada, a senhora Carla Pimenta Gomes Ramalho, que o compreende, o assiste e incentiva com desvelado carinho. Hoje, paciência, hoje nós a temos aqui e queremos aproveitar esta oportunidade para tributar-lhe nossa respeitosa homenagem, que será traduzida pela linguagem das flores do ramalhete que lhe será entregue. Neste momento, pela vereadora Rosa Filippo, em reconhecimento de todo o carinho, dedicação, cooperação, amor e carinho. Antes de encerrar, eu gostaria primeiramente de cumprimentar todos na mesa, o prefeito, os delegados presentes, o doutor Marcelo Cavalcante, que está aqui com a foto do avô dele, que foi presidente desta casa. Tive o prazer de conhecer ainda, muito menino, conheci o senhor Lindolfo Marques Cavalcante, foi presidente desta casa. Saudar todos os delegados, saudar a equipe aqui em nome do nosso amigo Ivo, que está aí, aos pais, familiares que aqui estão. Diante das palavras tecidas pelo nobre vereador Fabrício e Márcio Almeida, não resta a gente dizer mais nada. Foram palavras fortes, sinceras, e relatou uma história que até então eu também não conhecia, com detalhes. Lá embaixo, o Soliva, conversando com o Dr. Márcio, relatou esse fato que o Márcio repetiu aqui, coincidentemente. O Orville estava presente. Então, Guaratinguetá hoje faz um reconhecimento correto de uma pessoa que não é só um delegado de polícia. É uma pessoa do bem, uma pessoa que teve berço, a mãe está aqui, juntamente, né? Os pais estão aqui. Então, a gente deve muito ao senhor, pela bravura, pela pessoa decente que é, pela pessoa do bem que é, e pela equipe. Nós ficamos muito satisfeitos em ter pessoas do bem, da polícia, representando a polícia hoje na Câmara Municipal de Guaratinguetá. E agradeço de coração a esposa que está aqui também e aos 3 vereadores que colocaram essa propositura e essa casa unanimemente aceitou. Queria, quando o Dr. Márcio Ramalho, eu também fui pego de surpresa, me comunicaram que ele estava indo embora de Guará. E eu falei com o Marcelo Duarte, falei, Marcelo, faz alguma homenagem para o doutor, porque é muito rápido. E ele está no gabinete do prefeito, e eu estava na Lesp e não consegui chegar a tempo. E eu mandei fazer um quadro naquela época. Estava na minha sala. Falei, o dia que eu me encontrar com o doutor Márcio, eu vou entregar essa pequena homenagem da Câmara Municipal para ele. Tive no casamento do Soliva, tive com ele, com a esposa. Falei, um dia vai chegar. E o dia é agora. Vou passar às mãos do senhor essa homenagem da Câmara Municipal também para o senhor. E assim, senhoras e senhores, ao chegarmos ao final desta sessão solene de concessão de título de cidadão honorário, agradeço a participação de todos que aqui estiveram, contribuindo com a mais alta solenidade, em especial a presença das autoridades, homenageados, familiares, amigos, imprensa falada e escrita, e a todos os que aqui compareceram para brilhantar essa homenagem.
Sobre a proteção de Deus, damos por encerrada a 5ª sessão solene da Câmara Municipal de Guaratinguetá, realizada no dia 25 de agosto de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.